Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso culto online. Estamos aqui na Igreja da Usina, estamos dando continuidade, essa é a terceira semana, desse estudo bíblico que está aqui atrás, que é Jesus, o restaurador da vida. Irmãos, compartilhe esse link, aqueles irmãos que estão interessados, o estudo está ótimo, é um estudo novo, e agora vamos entoar o hino Creio em Milagres, número 193. Em toda a criação de Deus eu vejo seu poder, e quem contempla a linda flor, milagres pode ver. Creio em milagres, pois Cristo me salvou. Tão grandioso é o poder que assim me transformou. Minha alma escura se abriu à luz do Salvador. Creio em milagres, pois tenho um Deus de amor. De Deus o amor, poder real, milagres fez em mim. Perdão, felicidade, paz eu tenho agora, enfim. Creio em milagres, pois Cristo me salvou. Tão grandioso é o poder que assim me transformou. Minha alma escura se abriu à luz do Salvador. Creio em milagres, pois tenho um Deus de amor. Divino Pai, em seu poder renova o coração, e num milagre de amor opera a salvação. Creio em milagres, pois Cristo me salvou. Tão grandioso é o poder que assim me transformou. Minha alma escura se abriu à luz do Salvador. Creio em milagres, pois tenho um Deus de amor. Oremos. Querido Deus, amado Pai, esteja com esse culto que estamos fazendo aqui na Igreja da Usina. Pai amado, esteja com esses pedidos que estão sendo feitos, esteja também com a mensagem desse terceiro estudo que será passado pelo Jader. É isso, Santo Deus, que nós pedimos, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Vamos entoar o hino agora 570, Além do Rio.
céu não tão distante. Meus ouvidos já escutam sons divinais. Tão cansado estou da vida aqui deste lado, que meus braços quase já não podem remar. Calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo daquele porto encontrar. Além do rio existe lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim, e com Jesus irei morar. Tenho já sonhado com aquelas moradas que olho algum aqui não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol do poente, ou a gota d'água em prisma como cristal. É o encontro de irmãos de fé redimidos. Compensou viver, lutar, vencer afinal. Além do rio existe lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim, e com Jesus irei morar. Vamos entoar o hino agora, 93. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus, o meu Rei Salvador. A Ele somente darei meu louvor. É fonte divina de força e vigor. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. É meu Redentor, meu fiel protetor. Precioso é Jesus para mim. Jesus bate a porta do meu coração e espera paciente, quer dar-me o perdão. Que seu sacrifício não seja em vão. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus
Boa noite, irmãos. Tá ligado? Boa noite, irmãos. Chegou o nosso momento de agradecimentos e pedidos. Já está lá na tela, os pedidos? Então, vamos começar, né? Aqui pela Liliane, a esposa do pastor. Ela agradece as orações pela priminha Bela. Graças a Deus, ela já vai receber alta. Mas eu estou mais organizada aqui. Ela vai receber alta, né? Mas pede ainda que continue orando, né? Mas o que a gente tem aqui? Ó, a Lúcia pede orações pela conversão dos familiares, né, e amigos, e também pela sua vida espiritual. A Renata pede orações pela conversão da família dela e pela saúde do Gilson, também pela vida espiritual dela. Vamos orar. A Sônia pede oração pela saúde e conversão da filha Fernanda e agradece a Deus as orações também dos irmãos pela amiga Rosália, que já operou e teve alta hoje, graças a Deus, né? Que bom ver agradecimento pelas orações dos irmãos aí, dando tudo certo. Mas aqui, a Sônia também pede oração pela vida espiritual. A Aldaleia começa dando boa noite. Que Deus continue restaurando a saúde, agradece por ter tomado a 2ª dose da vacina e também pede que o Espírito Santo, né, fale aos nossos corações. Mais o quê? O Temis pede orações por todos que se encontram doentes e até o momento são esses pedidos e esses agradecimentos. Então, nesse momento, eu peço que você aí de casa, se puder, fique de joelhos, que nesse momento vamos fazer uma oração pelos pedidos e agradecimentos. Oremos. Pai querido, obrigada, Senhor, por todos os pedidos que foram atendidos, Senhor. Te agradecemos muito, Pai, porque nós não merecemos, e ainda assim o Senhor nos ama, o Senhor age de misericórdia e nos dá tantos presentes, Senhor. Te agradecemos muito, te pedimos muito obrigada. Pai Santo, mas ainda tem muitos pedidos aqui nos nossos corações, pedidos que foram falados aqui, escritos nesse chat, pedidos que ainda não foram falados. Pai, que o Senhor, que sabe de todas as coisas, é onisciente, e o Senhor também, que é onipotente, pedimos que o Senhor venha atuar sobre todos esses pedidos, Pai. O Senhor que sabe de cada um deles, o Senhor que sabe a nossa vontade. Pai, ainda assim te pedimos que o melhor seja feito, e nós entendemos, Pai, que o melhor é a sua vontade. Que assim seja, Senhor. Pai, também te pedimos para que o Senhor continue com este culto de oração, com a palavra que o Jade vai passar agora com a sua palavra, que o teu Espírito Santo esteja aqui conosco, nos conduzindo, abrindo os nossos corações para receber essa mensagem e que essa mensagem venha causar diferença na nossa vida, Senhor. É o que te pedimos, não porque merecemos, mas pelo doce nome do teu Filho Jesus. Amém. Boa noite mais uma vez a todos. Estou feliz aqui de estarmos mais essa quarta-feira aqui unidos para estudarmos um pouquinho da Palavra de Deus. Eu sei que, mais uma vez, a correria está grande, a semana é diferente. Não sei se você tem como comentar, né? Infelizmente a gente não está aí junto,
mas eu imagino que a semana deve ter sido meio corrida para você, assim como também é para a gente. É diferente esse momento que estamos vivendo, mas ainda convido você para que hoje seja aquele momento especial que a gente pode descansar um pouquinho, certo? Chama aí a família, pega o link aí desse vídeo, dessa live e envia para os seus colegas, para sua família também, e aqueles que você acredita também que é importante estarem ouvindo, aprendendo um pouquinho mais das Escrituras. Antes de abrirmos a Bíblia e aprendermos um pouquinho do que Deus tem para nós, eu gostaria de convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos e conversarmos com Deus. Oremos. Amado Pai, nosso Deus eterno, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Estamos aqui juntos, Pai, clamando para que o Senhor continue trabalhando em nossos corações, clamando para que a cada dia possamos entender mais da Tua vontade e não só entender, mas também colocá-la em prática. Nos guie agora durante esse estudo e é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Tá certo. Bom, amigos, hoje nós vamos falar sobre um tema especial que fala a respeito da restauração do bem. Porque a gente viu que Jesus, ele é aquele que é o Criador, ele é aquele que faz grandes coisas desde o princípio, aquele que ajudou ele que através dele foi feita toda aquela criação do início, do princípio, e é ele que cuida de mim e de você, e ele também que traz aquela oportunidade de voltarmos ao Pai. E nós vemos que não só ele nos dá essa possibilidade de voltarmos ao Pai, mas ele é aquele que restaura o bem, não só o nosso, mas o bem de toda a criação. Nós vamos um pouquinho adiante e vamos passar aqui, certo? Não sei se funcionou? Foi aqui? Eu acho que não vai funcionar aqui. Então tá certo. Vamos lá. Recapitulando, na última lição eu tinha deixado uma tarefinha para vocês. Eu não sei se vocês conseguiram fazer. A gente leu ali um versículo, para uma passagem, na verdade, para cada dia na semana. E a gente começou a entender um pouquinho mais, de maneira profunda, a respeito da criação, da pessoa de Jesus Cristo e também da situação do ser humano, o que o pecado fez conosco e o que o pecado faz com o ser humano no dia de hoje, porque ali a gente viu como seria o fim dos tempos do ser humano, que retrata perfeitamente a situação na qual nós vivemos hoje. Nós vemos que mesmo diante da situação da pandemia, ainda existe muitas pessoas que estão com o coração endurecido, que estão com o coração ainda, de alguma maneira, tentando tirar vantagem dos outros, de alguma maneira ainda tentando obter lucro através daqueles que estão sofrendo. Isso é triste, uma situação que machuca o nosso coração, mas nós já sabíamos que assim seria, porque Deus nos revelou na sua Escritura. Nós também vemos aqui que hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito do como que a gente pode entender a situação não só do mundo, porque a gente fala que no mundo existe crueldade, mas até às vezes, o triste, eu vou falar para você, é que às vezes até mesmo dentro da igreja as coisas estão complicadas. E aí a gente fica preocupado porque a gente não sabe mais em quem acreditar. Porque às vezes até mesmo a religião pode ser utilizada para enganar o coração das pessoas. E aí você diz, Jader, como é que eu sei que você também não está me enganando? Peraí, é complicado. Então você não tem que acreditar em mim, você tem que acreditar no que a palavra de Deus fala, certo? Busque na palavra de Deus, busque saber se tudo aquilo que eu estou falando é assim mesmo. E para a gente poder entender um pouquinho do que Deus nos falou, Deus nos adverte a respeito disso, fala para a gente tomar cuidado, e ele também fala de onde surgiu essa coisa ruim que vem até mesmo dentro da igreja. E nós vamos ler lá juntos a parábola do joio. Por que Jesus falava em parábolas? Parábolas são maneiras simples de explicar ao povo, através de uma história, naquele tempo era a história que era do contexto do povo que ouvia. Jesus contava uma história para dizer a respeito do reino do céu. E nós vamos abrir aqui juntos em Mateus, capítulo 13, certo? E vamos fazer essa leitura. Não deixa de ler a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia, vai lá, aproveita que eu estou procurando aqui, e qualquer coisa dá para você dar um pause, eu não tenho como, porque a gente continua a live aqui, mas você dá uma pausa e corre lá para buscar a sua Bíblia, certo? Porque quando você lê a sua Bíblia é Deus falando contigo. E não esquece também de pegar um lápis, uma caneta, marca aí o que te chama a atenção, certo? Porque é importante, você pode estudar essa passagem aí durante o decorrer da semana. Então nós vamos ler aqui em Mateus, capítulo 13,
a partir do verso 24, certo? Falando a respeito da parábola do joio. Outra parábola lhes propôs, Jesus Cristo falando, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou, plantou, uma boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, ou seja, os seus trabalhadores, veio então o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Para aqueles que não sabem, o joio é praticamente uma praga, é uma planta que cresce com grande facilidade e é muito semelhante ao trigo. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. E agora, como saber o que é bom e o que não é bom? Aqui a gente pode fazer várias aplicações. Nós vemos aqui que está falando em relação ao reino de Deus. Hoje nós sabemos que até mesmo dentro da igreja, da que você frequenta, ou até mesmo dentro da minha, existem pessoas que são boas, existem pessoas que são ruins. E na verdade todos nós temos uma natureza ruim, temos uma natureza pecaminosa. Muitas vezes eu e você fazemos um papel de pessoas ruins. E às vezes nós fazemos o papel de pessoas boas. Mas por que existe essa bondade? Por causa a palavra de Deus é aquela que transforma o nosso caráter. Quando fazemos algo de bom é porque Deus nos utiliza, Deus ele mostra a sua grandiosidade através das nossas vidas. Então é interessante que quando você se permite ser usado por Deus, você pode ser uma semente boa, mas quando você se permite ser usado pelo inimigo, você também pode ser uma semente má. Então a gente continua lendo aqui no verso 27. Então, vindo os servos do Senhor, aqueles que seguem e faziam correto, eram os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, você não plantou semente boa aqui no seu campo? E de onde que vem esse joio? E então o dono respondeu: um inimigo fez isso, mas um inimigo que fez isso, não fui eu, E ele continua, então, os seus servos perguntaram mais uma vez: você quer que a gente vá lá e arranque o joio? Muitas vezes a gente tem essa vontade, Às vezes a gente vê alguém fazendo alguma coisa de errado, a gente quer ir lá e arrancar essa pessoa de lá. A gente quer ir lá e ver que tem um irmão ruim, a gente quer ir lá e falar: não, sai daqui, você está fazendo errado. E a gente quer apontar os defeitos de todo mundo e falar: fulano de tal está fazendo isso, fulano de tal está fazendo aquilo. E é complicado, é algo que dói, porque olha, agora nós vamos ter uma grande lição a partir da resposta que o dono dá para eles. E a gente já vai entender por quê. Aqui o dono diz assim: não, replicou ele, para que não separem também o joio, para que ao separar o joio não arranques também com ele o trigo. Sabe, amigos, às vezes quando nós tentamos tomar a justiça por nossas próprias mãos, e aliás, Deus diz que a nossa justiça é trapo de imundícia, Quando tentamos fazer justiça com as nossas próprias mãos, podemos, é claro, arrancar o joio. Mas muitas vezes, através da nossa ação, pessoas sinceras podem se escandalizar. Pessoas sinceras de coração podem ficar chateadas com a situação e também serem retiradas. Isso em todos os campos, desde o seu trabalho, do seu ambiente, seja de estudo, e principalmente na igreja. Você que talvez esteja começando a sua jornada cristã, esteja com o coração aberto, querendo conhecer cada vez mais de Deus, quando botamos o pé na igreja, nos deparamos com uma situação surpreendente. Vemos que todo mundo que está na igreja nem sempre é da maneira que a Bíblia diz ser um verdadeiro cristão. Mas é porque todos nós estamos caminhando rumo ao mesmo objetivo. Todos nós, na verdade, somos apenas uma fatia da sociedade. Somos homens pecadores, mulheres pecadoras, que estamos buscando a Deus. Ou como a gente diria, nós somos serpentes tentando ser cordeiros. Todos nós, na verdade, somos pessoas ruins, mas aprendendo daquele que é o único que pode nos oferecer o que é bom, que é Jesus Cristo. Então, amigos, aqui fica uma lição grandiosíssima para nós, que da mesma maneira que o antigo Israel cometia erros, da mesma maneira que o antigo povo de Deus também o fazia, assim como os fariseus e até mesmo os discípulos. O próprio Pedro negou a Jesus 3 vezes. Quando você entrar na sua igreja, você vai encontrar pessoas que também cometem delitos, também cometem coisas erradas. E Deus é aquele que não é nosso objetivo não é lutar contra a carne e o sangue. É isso que a palavra nos fala. O nosso objetivo não é contra homens. O nosso objetivo é lutar contra as potestades do mal, ou seja, contra as hostes da maldade, que é Satanás e seus anjos. Então temos que lutar contra a mentira, temos que estender a mão para os irmãos que caem e temos que ser pacientes com aqueles que erram. Porque todos nós um dia já erramos de alguma maneira, não é mesmo? E a gente continua ainda lendo agora a partir do verso 30, certo? Do 36 até o 43. Vamos lá no 36 comigo. Lá no verso 36 diz o seguinte:
explicando agora a parábola do joio, certo? Para você ver que não é uma coisa só minha, é uma coisa que aqui na Bíblia também fala sobre a explicação. Então, despedindo as multidões, quando Jesus mandou todos embora, ele contou a história das parábolas e a maioria das pessoas foram embora, mas os discípulos queriam entender. Senhor, o que você diz? Essa é a primeira lição. Discípulos verdadeiros sempre voltam mais uma vez à palavra de Deus para entendê-la completamente. Então, muitas vezes você lê uma coisa por cima, tem dificuldade de compreender, e aí você ora ao Espírito Santo, você pede orientação, você lê mais vezes para conseguir entender aquilo que Deus tem a te dizer, certo? Então, vemos aqui, verso 36, quando ele despediu então toda a multidão, foi Jesus para casa. Chegando-se ele a seus discípulos, disseram: olha, Senhor, explica para a gente aquela parábola do joio do campo. E ele respondeu, é o seguinte, aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Ou seja, aqui o Filho do Homem, nós sabemos através das profecias antigas, de que o Filho do Homem se refere, através das profecias de Isaías, que o Filho do Homem se refere ao próprio Cristo, certo? Então Cristo é o homem que semeia a boa semente. E o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Entende? Nós vemos que os filhos do maligno estão aonde? Eles estão separados dos filhos do bem? Eles estão separados dos filhos do reino? Não. Muitas vezes os filhos do reino se encontram no mesmo local, ou seja, no mesmo mundo. O campo todo é o mundo. O mundo hoje tem pessoas boas e pessoas ruins. Que nem eu falo assim, placa de igreja não salva ninguém. Toda a igreja possui pessoas boas, sinceras, que querem buscar e fazer a vontade de Deus. E toda a igreja também possui pessoas ruins. Por isso que eu digo, quando você visita uma igreja, você não deve observar pessoas, você deve buscar um contato com o Criador, buscar um contato com Jesus Cristo, porque é Ele que é o restaurador da vida. Tá certo? Então nós vamos continuando aqui. Nós vamos continuando a leitura. Verso 39, o inimigo que semeou é o próprio diabo. A ceifa é a consumação do século, ou seja, quando há aquela colheita descrita, ali está falando a respeito do tempo do fim. E os ceifeiros são os anjos são aqueles que vão vir para reunir os seus salvos. Ok? Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século, ou seja, no fim dos tempos, o joio será deixado para trás, certo? E o joio é aquele que será destruído para todo sempre. É triste essa mensagem, mas a vantagem é que nós vemos que Deus é aquele que nos dá a oportunidade de transformação no coração. Eu e você somos pessoas ruins, mas Jesus Cristo é aquele que fala: filho, eu quero fazer de você uma nova criatura, eu quero fazer você nascer de novo. Ele te faz um convite. Por mais que você já tenha feito muitas coisas, por mais que você já tenha errado inúmeras vezes, Deus é aquele que fala: eu vou esquecer tudo isso, eu perdoo você se você assim o desejar, e se você quiser, eu farei de você uma nova criatura, você irá nascer de novo. Isso é importantíssimo, é uma mensagem de esperança, que qualquer um, independentemente do seu passado, independentemente daquilo que faz agora, pode ser perdoado e recomeçar a sua vida. Mais uma vez, ter mais uma oportunidade. E o interessante é que isso não é mais uma chance. Deus te dá esse conserto por toda a eternidade, enquanto a sua vida durar aqui na terra. Cada vez que erramos, temos a oportunidade de nos reaproximar mais uma vez do nosso Pai e conversar com Ele, pedir perdão dos nossos pecados e pedir auxílio para que continuemos crescendo em graça, chegando à perfeição que Cristo nos oferece. Amém? Essa mensagem ela é fantástica, ela é bonita. Mas a questão é, certo, você falou de bem e mal, mas e de onde tudo isso começou? Como é que a gente pode entender a respeito da origem do mal e se Deus existe? Por que Ele não dá fim logo nisso? Ele já conhece tudo, conhece a mim e você. Por que não acaba tudo? E é isso que nós vamos estudar um pouquinho hoje, tá certo? Então, quando a gente está estudando aqui, a gente vê onde será que começou esse mal. Será que o mal começou na terra? Ou será que com Adão e Eva? Ou será que foi no céu? Ou no Jardim do Éden? Quem sabe não foi nem Adão e Eva, quem sabe foi Caim? De onde começou esse mal? E é por isso que eu chamo você para abrirmos a Bíblia em Apocalipse capítulo 12, no verso 7 ao 10.
Se você quiser, aí eu espero um pouquinho ou dar uma pausa no vídeo. E aqui a gente já tem o texto, certo? Mas eu vou encorajar você. Eu não quero que você só leia aqui junto comigo. Abra a sua Bíblia. É totalmente diferente. É diferente você ouvir um professor falando a respeito da matéria e quando você abre o livro da matéria, certo? E estuda na sua casa, faz as suas anotações, é assim que você compreende aquilo que você estuda. Lembrem que a Bíblia não é um livro de leitura. A Bíblia ela é um livro de estudo. Nós estudamos a sua palavra, meditamos na sua palavra, certo? Para que tenhamos uma compreensão da vontade de Deus e venhamos a ter uma transformação na nossa vida, certo? Tudo que você vai estudar deve ser feito da mesma forma, da mesma maneira. Então eu vou ler aqui com você, espero que você já tenha aí aberto a sua Bíblia, certo? Nós vamos continuar aqui. Então houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e também batalhavam o dragão e seus anjos. Ou seja, os dragão também tinha seus anjos. Depois você lê aí mais um pouquinho de Apocalipse, porque a gente vai estudar mais lá adiante e você vai ter mais respostas. Mas vamos continuar. Mas não prevaleceram. Quem que não prevaleceu? O dragão e seus anjos. Não prevaleceram e nem mais se achou o seu lugar nos céus. E foi precipitado, então foi derrubado, jogado o grande dragão, a antiga serpente, que era chamada Diabo e Satanás, e que engana todo mundo. Sim, ele que foi atirado, ele que foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi então uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a hora da salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, pelo que nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 12, há a história de uma guerra no céu, certo? As pessoas se perguntam, mas será que ela foi no princípio? Nós vamos continuar lendo lá em Ezequiel e Isaías e nós vamos ter a ideia de que realmente todo esse acontecimento, ele ocorreu lá no princípio, certo? Antes da criação de Adão e Eva. Então a gente se pergunta, onde começou o mal? O mal ele começou no céu. De acordo com o que vemos aqui na palavra de Deus, houve sim uma guerra no céu, que mais tarde vemos então Satanás, a antiga serpente, aquela serpente lá do Éden, é agora que ela cai, é agora que ela chega e tenta de alguma maneira persuadir a Adão e Eva, certo? Então vamos continuar aqui o nosso estudo. E quem é que começou esse pecado? É isso que eu falei para você. A gente viu lá no céu a guerra que aconteceu, mas quem foi que começou? Foi um anjo? Foi o dragão? A gente vai ter a resposta conforme a gente vai estudando. Abra sua Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 28. Mais uma vez, dá aquele pause aí, abra sua Bíblia em Ezequiel 28 e depois, quando você der o play aí, a gente acompanha. Ok? Diz assim, tu eras o querubim, ou seja, tu eras um anjo. Você pode até ler um pouco mais, um pouco para trás, no verso, certo? Você vai poder entender um pouquinho mais. Diz assim que tu eras o querubim, o ungido para cobrir e te estabeleci. No monte santo de Deus estava e no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Aqui está falando a respeito de Lúcifer, certo? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Essa estrela da manhã aqui se refere a Lúcifer, porque é o nome dele. A palavra Lúcifer significa estrela da manhã, certo? Então aqui a gente começa a entender um pouquinho mais a respeito do que aconteceu com ele. Vamos lá. Na multidão do seu comércio, encheu o teu interior de violência, e pecaste, e por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Por que multiplicação do teu comércio? Será que Satanás ele vendia alguma coisa lá no céu? É meio estranho, mas quando você lê isso aqui, na verdade, a ideia de comércio, quando vamos para o hebraico, a ideia de comércio é quase como uma expressão que temos em português. Quando eu vendo a minha ideia, certo? Tem algo que vai ao meu coração e eu faço comércio do meu pensamento, eu distribuo o meu pensamento para outras pessoas. Por isso que a gente vê que outros anjos também foram enganados. Outros anjos também seguiram essa mesma ideia. Esse pecado não se iniciou no momento em que ele teve a rebelião. Começou muito antes, quando este mesmo anjo, Satanás, Lúcifer, fazia comércio de suas ideias para todos os seus amigos e companheiros.
Lembrando que naquele momento não existia nenhuma mentira. Então era complicado discernir o que era verdade e o que era mentira. Vamos lá. E então, diz assim, que fez perecer o cobrir, lá elevou-se então o teu coração, continuamos ainda, elevou-se o seu coração por causa da tua formosura. Satanás começou a sentir orgulho de si mesmo porque era belo, era bonito, e corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Muitas vezes é complicado, como a gente costuma dizer, dar poder para alguém que você conhece realmente quem ela é. Por terra te lancei, Deus lançou Satanás então por terra, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Então nós vemos a situação do princípio do mal que cresceu dentro do coração de um anjo que se exaltava. Então nós vemos ali que a origem do pecado não foi com o ser humano, certo? A gente fica pensando, será que foi Adão e Eva? Não foi com os seres humanos. A origem do pecado foi com um anjo exaltado. E a gente vê assim, então olha só, terceira pergunta. O que Deus estabeleceu para preservar o livre-arbítrio da humanidade? Pensa só, tinham muitos anjos. A Bíblia nos fala que existiam milhares de milhares, miríades de miríades, milhares de milhares de anjos, certo? Quando você vai lá em Apocalipse 12, no verso 4, fala que o dragão, a antiga serpente, ele arrastou com a sua mentira, arrastou com a sua cauda, certo? Ele arrastou 1/3 das estrelas do céu. Ele arrastou com ele 1/3 dos anjos do céu. Eram muitos anjos. E provavelmente, ao criar o ser humano, havia a dúvida, será que o ser humano ele vai se unir à rebelião de Satanás? E para que todo o universo soubesse de que Deus tinha o livre-arbítrio para Adão e Eva e que Deus ia garantir da segurança de todo o universo caso Adão e Eva fizessem algo de errado, então Deus fez um teste. Na verdade, esse teste não é para dizer, olha, estou aqui te testando para ver se você é bom ou mal. Na verdade, essa era uma prova diante de todo o universo de que Adão e Eva confiariam na palavra do Criador. Então, o fruto não tinha nada de poderoso em si mesmo. Deus foi lá e colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? Porque a partir do momento em que eles comessem daquele fruto e quebrassem a aliança com Deus, a confiança em Deus, eles conheceriam o que é a maldade, o que é a rebelião, o que é a falta de harmonia, o que é a falta de vida. É isso que era o sentido, não é porque ao comer o fruto eles se tornariam sábios. Na verdade, é que ao comer o fruto eles conheceriam a realidade da vida sem o Criador. E nós vemos ali, como diz em Gênesis capítulo 2, do verso 15 ao 17, e tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Era o objetivo do homem cuidar do jardim. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, olha, de toda a árvore do jardim comerás livremente, de tudo que eu tenho te dado, todo esse jardim, todo ele é para você, tudo que eu criei, esses animais, tudo é para você, inclusive a mulher que eu te dei. É para que os dois tivessem um relacionamento, para que os dois tivessem prazer na vida. Mas ali continua dizendo que, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia que delas comerdes, certamente morrerás. O fato de comer a fruta também não é um castigo à morte. A diferença é que no momento em que eles quebrassem a confiança na palavra de Deus, eles seriam separados do Criador. Se Deus era aquele que tinha a fonte da vida, como nós conversamos na última vez, como Deus sendo a fonte da vida e a fonte de energia e nós como celulares, certo? Então no momento em que eles eram desconectados da fonte de energia, apesar de continuarem funcionando, não teriam mais uma recarga. A única fonte de vida, o único ser que possui vida em si mesmo é Deus. Então, como nós não somos criadores da vida, apenas temos a vida nesse corpo de pó da terra e mais o fôlego, que é a vida que Deus nos dá, como nós somos só pó da terra, no momento em que essa vida se desgasta, voltamos ao pó da terra. Isso é triste. Mas Deus é aquele que nos dá esperança. Ele fala assim, eu ainda quero ter um relacionamento com vocês. Eu ainda quero mais uma vez me reencontrar com você. Eu ainda quero mais uma vez restaurar a sua vida. E aí cabe a você aceitar esse convite ou não. Então nós vemos assim, para que o objetivo era a árvore do conhecimento do bem e do mal? Lembra? Era para manter, para preservar o livre-arbítrio do homem. O homem ainda podia escolher se queria ter esse relacionamento de confiança com Deus ou não. Ele poderia, de certa forma, desconfiar e não desejar o relacionamento que Deus oferecia. Assim como eu e você hoje podemos escolher sim.
O que Deus estabeleceu para preservar, então, o livre-arbítrio da humanidade? Nós vemos ali a resposta, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Já a árvore da vida era aquela que era a maneira que Deus tinha criado para que o homem e a mulher possuíssem a vida eterna. Através dela, eles receberiam, mais uma vez, a fonte de energia que vinha de Deus. No momento em que eles pecaram, foram expulsos do jardim do Éden e não tiveram mais acesso à árvore da vida. Tá certo? Continuando aqui. Quarta pergunta. E qual que é a essência do primeiro pecado? O que aconteceu? Qual foi o primeiro pecado? Tem muita gente que fala que o fato da Bíblia é que quando Adão conheceu Eva, alguns acreditam que isso significa relações sexuais. Será que a relação sexual seria um pecado? Se Deus é aquele que falou para que o homem multiplicasse? Será que foi a gula, o fato de ela comer o fruto, sendo que Deus tinha dado tantos outros para comer? Ou será que o fato era muito diferente, era algo muito mais profundo? E é isso que nós vamos estudar. Observe lá quando lemos Gênesis capítulo 3. Diz assim, ora, ali está muito pequenininho, então abra a sua Bíblia que é melhor ainda, tá certo? Ora, a serpente, certo? A serpente, o animal que era mais astuto de todos os animais selváticos do campo, que o Senhor Deus tinha feito, disse então à mulher, essa gente já sabe que não era bem a serpente, ali era Satanás utilizando a serpente, disse assim, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Aí já começa a ideia da dúvida no coração de Eva. E a mulher disse, não é bem assim, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer. Então não era pecado comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele e nem tocareis nele, para que não morrais. Foi assim que o Senhor falou para nós. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não vão morrer, pode acreditar em mim, vocês não vão morrer, ele está passando a perna em vocês. Olha só, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. É interessante que aqui Lúcifer, que tinha o desejo de ser semelhante a Deus, coloca o seu desejo no coração do homem e da mulher. Coloca o desejo dele no coração de Eva, de ser semelhante a Deus. Será que Deus estava falando a verdade? Será que se ela comesse aquele fruto, ela obteria grande conhecimento, seria parecida com o Senhor? Então ela não acreditou, não teve confiança no relacionamento que Deus queria ter com ela. Então naquele momento, a mulher viu que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore também era desejável para dar entendimento, então tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Sabe, amigos, aqui nessa passagem eu sempre costumo falar para as pessoas que ela tem todos os passos que nós precisamos para pecar. Qualquer pecado aqui tem todos os passos descritos. Começa com a dúvida. Depois que ela teve dúvida no coração, ela passou a olhar para o fruto. Então, quando a gente começa a duvidar das coisas, a gente começa a contemplar. O marido, às vezes, começa a pensar, será que casei com a mulher certa? Será que fiz o que é certo? Então, ele começa a olhar para os outros frutos, começa a olhar para as outras mulheres, certo? E no momento em que ele começa a olhar para as outras pessoas, ele começa a desejar, porque ele acha que é bom. E quando ele faz o problema, quando ele vai lá, então, vamos lembrar dos pontos ali. A pessoa começa com dúvidas. Depois a pessoa começa a observar aquilo que ela quer fazer de errado. Ela começa a observar. Ela passa então a ter desejo por aquilo. E depois que ela passa a ter desejo, ela ainda vai lá e consome o ato. E o pior ainda é que ela não faz isso e não termina por aí. O exemplo dela acaba contaminando outras pessoas. O exemplo, o que você faz de errado acaba afetando outras pessoas. E pior ainda, porque aqui a gente continua lendo a descrição, depois de tudo isso ainda, a pessoa sente vergonha e se esconde da presença de Deus. Então muitas vezes você começou com a questão de dúvida, em algum ponto, a gente vai andando nesse caminho, a gente comete o pecado e a gente tem vergonha. A gente se afasta da igreja, a gente se afasta da palavra de Deus, nos afastamos dos amigos que tentam nos aconselhar, e aí caímos de vez no mundão, caímos de vez naquilo que o mundo oferece, tentamos nos esconder, cozendo para nós folhas, né? A gente começa, que nem eles tentaram fazer roupas para se vestir, se esconder de Deus, nós tentamos dar desculpas do porquê estamos afastados de Deus, mas eu não preciso ir na igreja para ter Deus. Eu posso fazer as coisas em casa mesmo,
E a gente sabe que no fundo a gente não faz isso, a gente fala isso só para ter uma resposta. Então é complicado porque nós vemos através aqui que a gente tem toda uma história, como o pecado trabalha no nosso coração. É uma situação triste. Nós vemos então que a essência do pecado não é a gula, não é o sexo. A essência do pecado é a rebeldia. É quando nos rebelamos contra o Pai, não como alguém que está querendo competir, mas como filhos. Não acreditamos na onisciência do Pai, não acreditamos em sua sabedoria e nós mesmos nos afastamos. Mas boas novas são que, da mesma maneira que Deus é aquele que vai atrás de Adão e Eva para conversar com eles, é Ele hoje que está indo até a sua casa. É Ele hoje, eu ainda quero estar ao teu lado. Então depende de você, esse relacionamento, depende de você aceitar. Então nós vemos aqui a próxima pergunta, mas de fato, então, o que é pecado? É matar, é roubar? Não, esses são exemplos de pecado. O que quer dizer pecado, de verdade? Nós vemos lá que em 1 João, no livro, lá na carta, não é no João que está ali perto de Mateus, é lá no fim da Bíblia, perto de Apocalipse. A primeira epístola de João, que ele enviou para as igrejas, diz assim, no capítulo 3, no verso 4. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Algumas versões vão estar escritas assim, qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Aí as pessoas vão falar assim, Jader, você está falando isso porque é você que está definindo isso. Não, então vou fazer o seguinte, vamos esquecer um pouquinho de Bíblia, e eu fui lá, abri o Michaelis, que é um dicionário, certo? E aí quando eu abri, eu fui lá e pesquisei iniquidade, e aí nós vemos ali 4 formas de iniquidade. A primeira é falta de equidade, ok? Não é algo que sai fora do padrão. Então, segundo, caráter ou qualidade de iníquo. Eu não sei o que é iníquo, então vamos tentar ver se a gente obtém mais resposta. Terceiro, ação ou coisa dita. Olha, isso é interessante, porque o pecado não é só aquilo que você faz, é aquilo que você também pensa ou fala. Certo? É o que Jesus tentou trabalhar e tentou explicar para nós a respeito do que era o verdadeiro cristianismo. Então, é a ação ou dito contrário à justiça, certo? Iniquidade é tudo aquilo que vai contra justiça, certo? Ou pode ser também uma ação má e perversa. Então, nós vemos aqui que o objetivo, o que significa pecado? Pecado, na questão de Deus, é a transgressão da lei moral, é a transgressão da lei de harmonia que Deus deu para nós, para nossa segurança. Porque Deus não precisa de lei nenhuma. Deus é aquele que coloca uma lei para que nós tenhamos harmonia e felicidade. Toda a sua lei é voltada para que nós não venhamos a perder o rumo, para que nós não venhamos a perder, não venhamos a nos tornar egoístas, olhar somente para nós mesmos, esqueçamos então do próximo e busquemos uma vida sem sentido. Deus é aquele que nos dá um sentido, nos dá uma harmonia, para que a gente possa viver em paz junto com os outros. Então nós vemos que o pecado não é uma convenção social, né? Claro, aqui foi um exemplo, uma alternativa que não tem sentido, mas a questão é a transgressão da lei de Deus, tá certo? Passando aqui para a 6ª e última pergunta, então se prepara aí. Sei que você está querendo estudar mais, mas a gente vai estudando aí a cada dia, certo? Aproveita e depois eu vou deixar a tarefinha aqui de novo. Estou contando aí o que você está fazendo, tá certo? Depois você me conta aí se você está fazendo ou não. Conta aí nos comentários, aí pode colocar aí se você está fazendo aí. É legal, a gente está orando. E se você não está fazendo também, não se preocupa. Só aguardando aqui um pouquinho os barulhos, ao vivo é assim mesmo, né? Mas se você não está fazendo, não se preocupe. Eu quero te fazer esse convite. Começa a fazer com a gente. É só uma passagenzinha bem curtinha que gasta menos de 1 minuto do seu tempo. Faça isso antes de ir para o trabalho, ou talvez até mesmo durante a noite, antes de dormir, tá certo? Eu já vou passar, lembra? Eu vou passar lá no final para vocês uma tabelinha para você ler durante a semana. Então nós vemos aqui a 6ª pergunta. E qual que é a consequência final do pecado? Qual que é a resposta de Deus para todo mal? Nós precisamos entender que Deus, ele quer o bem para todos os seus filhos. Ele é paciente, não querendo que ninguém se perca, mas senão que todos alcancem a vida eterna, certo? Mas o problema é que um dia Deus vai ter que respeitar que todos tiveram a sua escolha.
E se todos têm a sua escolha e alguns não querem viver em harmonia, para que o mal acabe, o mal precisa ser destruído. E nós vemos que o salário do pecado, ou seja, qual que é a consequência do pecado? Quando nós nos desconectamos da fonte de vida que é Deus, então alcançamos um dia, quando terminamos a nossa vida, alcançamos a morte. Então o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o dom gratuito que foi dado através de Jesus Cristo, e por isso ele é o restaurador da vida, ele é aquele que restaura e nos dá a condição de vida eterna. Porque Cristo Jesus, nosso Senhor, foi aquele que cuidou de nós, é aquele que nos amou primeiro, é aquele que já cuidou de nós antes mesmo de pedirmos. Ele já proveu tudo o que você precisa e agora basta você aceitar ou não. E aí vem mais uma vez o convite. Você quer estar comigo lá no céu? Você tem esse desejo de juntos como irmãos, embora tenhamos as nossas falhas, mas que cresçamos para aprender cada vez mais a respeito das lições de Cristo Jesus. Você confia que o sangue de Cristo Jesus é aquele que pode lhe perdoar de todos os seus pecados e lhe dar a paz no coração que você precisa hoje? Então, entrega a sua vida a Jesus, fala com Ele, diz: Senhor, eu quero lhe entregar a minha vida, eu quero mudar de verdade, eu quero deixar essa vida que estou vivendo, quero uma vida de sentido, quero entender aquilo que o Senhor reservou para mim no céu. E eu tenho certeza que Jesus vai ouvir o teu pedido e vai sim trabalhar na sua vida, basta você crer. Então nós vemos aqui, amigos, fica aqui algumas lições para a gente aprender mais a Bíblia, que eu vou deixar com você. Como é que a gente pode aprender a confiar em Jesus e vencer o mal? Algumas coisas práticas. Primeiro, permaneça na presença de Jesus. Amigos, se você quer ter uma transformação com Deus, mas você não tem presença com Deus, eu costumo dar aula de inglês também, eu já trabalhei como professor de inglês, hoje ajudo alguns outros amigos, e falo assim: amigos, se vocês não estão presentes com coisas que falam em inglês, com vídeos em inglês, vocês não estão tendo contato com a língua inglesa, vocês não vão lembrar de nada. Vocês podem aprender o quanto for, podem ficar aqui na aula, mas se vocês não têm contato com o inglês, vocês vão esquecer. E é a mesma coisa, amigos, se vocês leem a Bíblia, mas vocês não têm contato com ela constantemente, vocês não têm contato com Jesus, você não ajuda, não coloca em prática, não leva a mensagem para outras pessoas, não compartilha de alguma maneira, não estou falando que você precisa sair e ser um grande pregador, a pregar tem de várias maneiras, você pode escrever cartas, você pode escrever mensagens, você pode hoje compartilhar vídeos, você pode conversar com seus amigos, convidá-los para assistir aqui às quartas-feiras, existem várias maneiras de propagar essa mensagem. Hoje é muito fácil levar o evangelho, mas se você quer ter esse contato com Jesus, quer confiar de verdade nele, o primeiro passo é: permaneça na presença de Jesus. Assim como diz lá em 1 João 3,6. Depois vai lá e confere. Segunda, não brinque com o pecado. Muitas vezes você pensa: não, amanhã eu vou mudar, não, depois de amanhã. Tem uma frase de um amigo nosso, um amigo não, né? Na verdade é um grande escritor já falecido, um escritor chamado Mark Twain. Ele fala o seguinte: não adie para amanhã aquilo que você pode adiar para depois de amanhã. Não sei se você entendeu, mas é que se você pode continuar sempre adiando, então para de adiar, faz logo o que você tem que fazer. Não fica sempre jogando assim: um dia eu vou parar. Começa a pisar na água hoje. Começa a tentar fazer a diferença hoje. Eu não estou falando para você exterminar com tudo. É difícil. Então a gente tem que ser, nós temos que ser raciocinais, a gente tem que ser racional, certo? Então a gente começa a colocar passos, a gente começa a estabelecer objetivos e começa a ir aos poucos conforme as suas forças, que as suas forças são diferentes das minhas, que são diferentes da do outro, do pastor Célison, do Marcos, da Camila e de você que está em casa. Temos forças diferentes. O único que pode dizer o que a gente está fazendo conforme as forças ou não é Deus. Tá certo? Então a gente vê: não brinque com o pecado. Isso é muito perigoso, porque você nunca sabe quando é que é o teu tempo, é o último tempo. E cada vez que você brinca mais com o pecado, ele passa a se tornar comum na sua vida. E aí você começa a achar que não tem problema. E vai se afundando que nem areia movediça. Quanto mais você vai mexendo o pé ali, mais você vai afundando. Terceiro ponto: ore para não cair em tentação. Amigo, tentação é um negócio complicado e nós somos fracos. Somos fracos. Qualquer momento que você sente aquele desejo, você pensou em alguma coisa, ore a Deus, clame ao Senhor, fala: Pai, me ajuda, porque quando você demora o seu pensamento na tentação, é muito rápido o momento da queda, é muito rápido.
Por isso, amigo, por favor, ore constantemente, porque Satanás está ao nosso derredor como um leão que ruge por sua presa. Não podemos cair em tentação. Claro, caímos muitas vezes em tentação, mas oremos a Deus para que não venhamos a cair em tentação. Quarto ponto, resista a Satanás. Não ceda à pressão em nome de Jesus. Amigos, estamos vivendo em tempo de pandemia. Depressão não é fácil, esse tempo de solidão, esse tempo estranho, onde as pessoas são egoístas, notícias terríveis na televisão o tempo inteiro, e você tem que clamar a Deus e falar: Senhor, me ajuda a resistir. Me ajuda a resistir. Se você não consegue resistir sozinho, vai atrás de alguém, conversa com um amigo, pede ajuda, fala daquilo que vai no seu coração, vá atrás de um grupo que te ajude a orar, vá atrás do pastor. Eu sempre falo para vocês, o meu contato do pastor Serlison, a gente sempre deixa aqui. Tem também aqui, você pode deixar algum comentário. Aí mesmo, se você tiver vergonha, não tem problema. Vai lá, cria uma conta anônima. Estou falando, a gente está aqui para te ouvir. Se você tem vergonha, cria uma conta anônima. Entra aqui nesse vídeo, coloca um comentário. Ou coloque no próximo comentário. Vamos ter ideia do que você está precisando e podemos sim lhe atender. Tá certo? Nós estamos aqui para lhe atender. Quero lhe ajudar porque um dia alguém me ajudou e constantemente pessoas me ajudam. Eu preciso de ajuda. Deus não fez o homem para ficar sozinho. Não é mesmo? Onde estiverem 2 ou mais reunidos, ali também Deus se faz presente. Então é importante estarmos em comunhão. Isto sim é igreja. Igreja onde 2 ou 3 pessoas ou mais pessoas estão reunidas para falar de Deus. Então nós continuamos aqui. Esses são 4 dicas importantes. Anote aí no seu caderno, certo? Pega um caderninho, vai lá, risca. Lembra desses versos para você estudar depois. Isso é muito importante para o seu crescimento na fé. E agora faremos então um compromisso de fé. Ao ler a Bíblia sobre o grande conflito entre o bem e o mal, e entender a gravidade dele, quando nós lemos e entendemos então essa gravidade, você deseja, assim como eu, a nos juntarmos ao exército de Jesus e entregar o nosso coração para não permitir que o inimigo tome posse de nossa vida. É esse o seu desejo. Quer você entregar o seu coração a Jesus e dizer: Pai, eu não quero mais que Satanás brinque comigo, eu não quero mais ser usado por ele, eu não quero mais ser uma semente do joio, ali no meio do trigo, eu quero ser trigo de verdade, eu quero ser servo teu. Se você tem esse desejo, então entrega o teu coração a Jesus, ele é aquele que pode fazer uma grande transformação na tua vida. E eu quero convidar você esse momento para fazermos mais uma oração, entregando os nossos corações a Deus o Pai. Do jeito que você está, seja se você quiser continuar sentado, se você quiser ajoelhar, quiser ficar de pé, que tudo seja para a honra e glória de Deus, mas que nesse momento você fale com o coração aberto ao Senhor. Oremos. Querido Deus, amado Pai, nesse momento estou aqui com o meu amigo ou com a minha amiga, com a pessoa que está aí do lado, com toda a tua igreja. Estamos aqui juntos para clamar a Ti, Senhor. Toma o nosso coração. Constantemente temos sido maus, Pai, temos buscado as coisas ruins, temos desejo pelo pecado, mas compreendemos que o Senhor é aquele único que pode restaurar a nossa vida. Compreendemos que o Senhor é aquele que possui a vida em si mesmo, o Senhor é aquele que pode nos dar a vida eterna. E é por isso que clamamos a Ti, Senhor. Restaura a nossa vida, restaura o nosso coração. Faz de nós novas criaturas, nos batiza com o Espírito Santo e nos dá um novo nascimento para que sejamos teus filhos. Clamamos, Pai, seja conosco, nos ajuda nas dificuldades, nos livra das tentações e nos ajuda nesse passo a passo, nessa caminhada rumo ao céu. Não nos deixa perder a esperança em tempos complicados como este do Covid. Nos ajuda também a repartir essa luz e essa esperança com outras pessoas que estão ao nosso redor. E é isso que nós te clamamos, pelo poder que há no nome de Cristo Jesus. Amém. Amigos, fica aqui então a nossa tarefinha, certo? Estou colocando aqui, quero que você dê um pause aí, se for o caso, copia isso. É bom você ter um caderno. Não custa nada, pega lá um caderninho, pode ser aquele velho que você não usa mais, pode ser uma agenda, pode ser um pedaço de papel. Escreve de alguma maneira, certo? Escreve de alguma maneira para você continuar estudando com a gente. Então tem ali 7 dias mais uma vez, a partir de amanhã, certo? Você tem ali Gênesis 3,
para quinta-feira, Apocalipse para sexta-feira, João no sábado, João no domingo, João na segunda, Efésios na terça e Tiago, antes de você assistir isso aqui, você vai ler Tiago na quarta-feira, tá certo? Leia aí, converse com seus amigos, com a sua família, pensa aí o que Deus fala com você nesse texto, qual é a sua resposta, escreve, certo? Essas são sugestões para você meditar durante o dia a dia, certo? E para você ter um relacionamento melhor, lembra que mais uma das vezes, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Converse com as pessoas. Converse com alguém que esteja desanimado, ajuda outras pessoas. Eu sei que você também pode estar desanimado, mas tenta levantar. A melhor maneira é esquece um pouco os teus problemas, ajude aquele também que tem problemas, converse com ele. Eu tenho certeza que Deus vai restaurar o teu coração. Então converse com alguma pessoa que esteja se sentindo desanimada, com alguma coisa que não consegue resistir e superar. Conversa com a pessoa, às vezes você sabe de algum erro que você também está com dificuldade, aquela pessoa também tem. Não esteja ali apenas para apontar o dedo, você está fazendo isso, está fazendo aquilo, olha, você está precisando de Deus na sua vida, não é isso. Conversem juntos sobre maneiras que vocês podem resistir. Conte a essa pessoa o que Jesus pode fazer para nos ajudar. Isso é maravilhoso, certo? E aí vai a sua missão. Você conhece alguém então que está passando por lutas? Conhece alguém que está precisando de Deus, que só Deus pode resolver esses problemas? Ore por essa pessoa, por que não? Por que não orar por essa pessoa? Experimenta isso e compartilha esse estudo que nós estamos fazendo com ela. Então, se você sabe de alguém que está tendo algum problema, manda aí o link para ela estudar junto com a gente. Ah, mas ela não quer estudar. Não tem problema, vai orando, porque a partir da sua oração, o Espírito Santo pode ir tocando no coração dela. Não duvide da palavra de Deus. Deus é aquele que tem poder para transformar qualquer coração. É claro que ele não vai contra o livre-arbítrio, mas ele pode sim tocar o coração da pessoa e fazer com que ela sinta pelo menos a vontade em algum momento de ter esse contato com Deus e ter a oportunidade da salvação, assim como eu e você estamos tendo hoje. E se você também está naquele momento em que o teu coração está assim, eu não sei se eu vou, não sei, Deus hoje está batendo no teu coração, não deixa de ouvir. Passa a estudar junto com a gente, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Pode parecer besteira, mas olha só, o que eu estou falando para você, você não vai se arrepender. Quem terminar esse estudo aqui vai ter um conhecimento, olha, que vai libertar o coração de uma maneira, porque você não vai ficar dependendo de seres humanos, você vai olhar na palavra de Deus e vai saber, agora eu entendo como ler isso aqui, agora eu entendo como ler a palavra de Deus, agora eu posso compartilhar com as pessoas. Se você não quer ficar só dependendo daquilo que você fica ouvindo, se você quer conhecer Deus por você mesmo, participa desse estudo, aprende a ler a palavra de Deus. E por fim, se você assim que, eu sei que às vezes a gente fica aquela tentação, não, mas é complicado, hoje eu não quero ler a Bíblia porque eu gosto de assistir Netflix, eu fico aqui sentado assistindo minhas séries. A gente sabe, é difícil largar velhos costumes, e é por isso que a gente também te ajuda. A gente tem aqui, claro, o canal do Feliz 7 Play, se você puder, coloca aí o aplicativo no seu celular, tá certo? Ajuda muito, porque aqui tem várias séries que contam testemunhos fantásticos, certo? De pessoas que, como eu e você, estamos lutando contra o pecado. Aqui mostra outros estudos bíblicos, certo? Você quer aprender mais sobre a guerra que houve no céu? Assista outros vídeos que falam a respeito. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Gosta de ouvir música? Tem vários louvores aqui também nesse aplicativo. Então instala aí, corre lá, assim que você terminar aqui, já abre o celular, vai lá na sua Store, pode ser Play Store, pode ser Apple Store, vai lá e procura por Feliz 7 Play. Instala aí, você não vai se arrepender. Eu tenho certeza que você vai gostar das séries ali que estão tendo, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, esse é o desejo meu e também de toda a igreja adventista. Estamos aqui orando por você, clamando para que Deus possa lhe guiar nesse período difícil da pandemia e temos certeza que juntos iremos passar por essa e outras dificuldades até chegarmos rumo ao céu, que é o nosso lugar, nossa verdadeira casa. Que Deus te abençoe e que a cada dia, eu espero que um dia eu e você possamos nos encontrar e conversar mais a respeito dessa maravilhosa fonte de conhecimento que é a Bíblia. Que Deus te abençoe. Vejo você quarta-feira que vem. Obrigado, irmãos, pela presença de vocês aqui nesse culto online. Foi maravilhoso esse estudo e esperamos vocês na semana que vem, aqui nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Tá legal? Boa noite, um abraço a todos.
Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça